nós temos uma facilidade muito grande de, ao analisarmos educação, criticarmos o educador, ou criticarmos o governo, ou criticarmos os alunos. E eu creio que partir para esse viés é uma análise muito reduzida do problema, que é muito maior, que é muito mais dinâmico do que esse. E, geralmente, os discursos que nós vemos e as discussões que nós vemos nos diferentes ambientes, seja acadêmico, seja no ambiente da escola, seja no ambiente do governo, eles reduzem um pouco isso. E se esquecem de algumas coisas que são fundamentais nesse processo. Que cada pessoa envolvida nesse processo é um indivíduo, com uma história, com uma carga emocional, com desejos, com sonhos, com preocupações, com angústias, com frustrações, com alegrias, com contas para pagar, com toda essa gama que vem junto com ele a hora que ele vai dar a sua aula, ou a hora que ele vai tratar com um menino que está dando trabalho e tem que ser chamado na coordenação para resolver a situação. Tudo isso está envolvido nesse processo. Então, não tem como nós começarmos a pensar sobre educação sem pensar no indivíduo, em cada um de nós. E a pergunta que eu queria que a gente pensasse é: como que as pessoas são vistas hoje? Como que nós vemos uns aos outros? E como que as pessoas são vistas? E aqui não é uma pergunta retórica, né? Você pode contribuir nesse processo. Como que as pessoas são vistas hoje pela nossa sociedade? Tá gravando, Caio, isso aqui? Então deixa eu passar o microfone para você, senão o Caio vai ficar mais bravo comigo ainda. Ontem eu estava pensando sobre esse assunto e a resposta que eu cheguei, vendo um camarada falando sobre isso, é que as pessoas hoje, a filosofia, por exemplo, ela vê as pessoas, descobre as pessoas como o outro, né? E o cristianismo tem a possibilidade de encontrar o outro, transformar ele, esse outro, em próximo. Então, infelizmente, nós estamos olhando as pessoas como o outro, não como o próximo. É a grande transformação que acontece quando a gente olha para as pessoas como o próximo. O outro é diferente de mim e não se envolve comigo. O próximo, ele é diferente de mim, mas eu me envolvo com ele e ele se envolve comigo. Mas, infelizmente, a gente está olhando como o outro. Quem mais pode nos ajudar nesse processo de a gente pensar sobre isso? Como que as pessoas nos enxergam hoje? Enxergam umas às outras? Acho que isso está bem batido, mas vale. Nós enxergamos as pessoas como objetos, né? É aquela premissa. Hoje as pessoas são usadas, né? E a gente tem um relacionamento com os objetos, né? Eu tenho um relacionamento com o meu telefone celular, com coisas, né, que eu gosto, que eu desejo, mas as pessoas é só para minha utilidade mesmo. Eu só me relaciono se eu preciso, né? Se tem alguma utilidade na minha vida, senão não me relaciono. Então, as pessoas estão sendo vistas como objeto. Joia. Alguém mais quer contribuir? É interessante isso que vocês levantaram, porque as pessoas já vêm falando sobre isso. E tem um rapaz, que não é tão rapaz assim, é um sociólogo, que talvez você já deve ter ouvido falar dele, né? Ele está tem vários livros já traduzidos para o Brasil, para o português, mas nos últimos 2, 3 anos as revistas começaram a fazer várias entrevistas com ele, né? E tem um dos últimos livros dele que chama Relacionamentos Líquidos. E ele fala o seguinte, ele fala que os tempos são líquidos porque tudo muda tão rapidamente. Nada é feito para durar, para ser sólido. Disso resultariam, entre outras questões, a obsessão pelo corpo ideal, o culto às celebridades, o endividamento geral, a paranoia com a segurança e até a instabilidade dos relacionamentos amorosos. É um mundo de incertezas. A tese desse sociólogo, é que nós vivemos relacionamentos líquidos e vivemos um paradoxo. Porque nós queremos, por um lado, segurança, mas não queremos nos envolver. E esse é um paradoxo que ele diz, né?
Porque a nossa sociedade, ela quer segurança, ela quer um porto seguro, né? Não tem como você conversar com... É muito difícil você conversar com qualquer indivíduo e ele falar assim, não, eu não quero segurança. É um desejo profundo do nosso coração, de segurança. Mas, ao mesmo tempo, acabou de quebrar, de cair, obrigado. Ele diz que a gente não quer se envolver com ninguém. E esse processo que nasceu no relacionamento um com o outro se estendeu para todas as dimensões da nossa sociedade. Por isso que ele analisa que, fruto disso, por exemplo, os projetos não são a longo prazo, não só no relacionamento, mas também em termos profissionais. Hoje se muda rapidamente de profissão e de trabalho, como a gente troca de roupa. Antigamente, talvez os nossos pais passavam aí 30 anos, 35 anos no mesmo emprego. Aposentavam no mesmo lugar, né? Isso é uma realidade muito rara hoje em dia. Mais especificamente para aqueles que são funcionários públicos, né? E dependendo do concurso público que você está, você procura um outro melhor, né? Mas é muito raro hoje, nos nossos dias, você ter uma pessoa, um profissional, que fica 30 anos, aposenta na mesma empresa. A nossa geração não vive isso. E esse sociólogo, ele diz que isso é fruto desses relacionamentos líquidos que nós temos. Por isso que nós enxergamos o outro como objeto. Nós enxergamos o outro, é uma coisa. Então, tudo é coisificado, né? O trabalho é coisificado, o meu relacionamento com o outro é coisificado, o meu relacionamento conjugal é coisificado, o meu relacionamento sexual é coisificado, com a grana é coisificado, tudo vira muito líquido e tudo muito muda. E nós entramos nesse ciclo que é uma paranoia, E por que é importante a gente pensar nisso? Porque eu e você, como educadores, somos pessoas. Somos indivíduos que estamos nesse processo. Nós não estamos separados disso. Nós não estamos fora disso. Por mais que talvez nós tenhamos uma perspectiva cristã, uma cosmovisão cristã, mas nós estamos inseridos nesse processo. Nós fazemos parte do processo. E as pessoas com as quais nós nos relacionamos fazem parte desse processo. O aluno que está lá em sala de aula, ele vive e é fruto dessa geração, que vive relacionamentos líquidos em todas as dimensões da sua vida. Então, você está dando aula de português, de matemática, de literatura, de inglês, de sociologia, e o menino que está lá te ouvindo, a menina que está te ouvindo, ela é fruto dessa geração. A ótica dela é essa. E ela aplica essa ótica em todas as áreas da sua vida. Porque é assim que a nossa geração é vista e se enxerga. E eu e você, como educadores, somos esses indivíduos que estamos inseridos nessa área, que também trazemos todo esse processo para dentro de sala de aula. A pergunta é se nós conseguimos perceber isso. Porque, como o próprio sociólogo diz no seu livro, isso tem causado um dano terrível na nossa sociedade. E ele é muito pessimista até, né? No livro dele, ele diz que ele não vê muito futuro, né, para a nossa sociedade nesse sentido, fruto disso. E ele começa a analisar como que isso tem mudado radicalmente e drasticamente. Antes, esses processos duravam 10 anos para mudar. Hoje, no máximo, em 5 anos, todos esses processos mudam no mundo inteiro. No mundo inteiro. Somos afetados. Só que uma outra pergunta que nós precisamos fazer é como que, na perspectiva cristã, na cosmovisão cristã, e pensando em cosmovisão cristã, nós precisamos entender que é uma cosmovisão que parte da Bíblia, como que ela enxerga o indivíduo. Como que eu e você somos enxergados. Como que eu e você somos caracterizados. E eu queria compartilhar um texto bíblico que nos mostra isso. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, a Bíblia diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Logo no começo da Bíblia, nós vemos essa passagem. E é interessante, porque a partir dela, nós vemos algumas implicações para as nossas vidas, como indivíduos. Eu acho que o meu negocinho aqui... Aí. É interessante porque a partir dela nós vemos algumas aplicações para nós, como que Deus, como que na cosmovisão cristã, o indivíduo é visto. Ele é visto como alguém relacional. Nós somos relacionais. Porque na perspectiva cristã, na perspectiva bíblica, nós somos criados por Deus. E Deus é um Deus relacional. O texto o versículo que eu coloquei é um versículo que aponta que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O texto não diz quantas pessoas existiam ali naquele processo, mas o que nos deixa muito claro é que Deus é um Deus relacional, na própria essência dele. E ele nos criou assim. Por isso que nós somos relacionais. Nós temos sede por relacionamento. Nós temos sede por relacionamento. Eu tenho, você tem, os nossos alunos têm. Nós fomos criados para sermos relacionais. Nós fomos criados com capacidade de reflexão. Nós, como indivíduos, como seres humanos, somos os únicos que temos essa capacidade de reflexão, capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, capacidade de discernir e ver os próximos passos que nós precisamos dar e as implicações disso. Fruto de sermos criados à imagem de Deus e Ele nos enxergar assim. Somos pessoas com capacidade de amar e ser amado. E aí nós começamos a entender por que os nossos alunos têm tanta necessidade disso, de serem amados, porque nós, como indivíduos, nós temos essa necessidade de ser amados. E nós precisamos disso. Somos pessoas com senso de significado. Nós entendemos que a vida tem um propósito maior, que a vida não acaba em si mesmo. Por isso que a gente tem tanta dificuldade para lidar com a morte, por exemplo. A gente não lida bem com a morte, porque há algo no nosso coração que nos diz e nos mostra que tem alguma coisa errada, que a nossa vida tem um propósito maior, tem um senso maior, né? E nós encontramos isso na perspectiva bíblica, a cosmovisão bíblica, a partir do momento que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos criou com esse senso de significado, um senso de exclusividade. Nós somos únicos. Somos únicos. E é isso que é importante ressaltar. Porque hoje, nessa sociedade de relacionamentos líquidos, nós somos considerados uma manada. As pessoas nos veem com um número. Seja pelo nosso CPF, seja pelo nosso número de celular, que as pessoas têm acesso e te mandam propagandas de tudo, né? E colocam lá o seu nome, nunca te viram, aí demora, você recebe um nomezinho assim, Antônio. Que bom você estar com a gente. Você é muito precioso para nós e nós queremos te oferecer tal e tal produto. Quantas vezes aqui nós não recebemos alguma mensagem assim? Porque as pessoas nos veem assim. E na cosmovisão cristã, nós somos vistos como exclusivos, com valor e único. É assim que a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica, enxerga o indivíduo. Enxerga o professor, enxerga o educador, que somos indivíduos. Porque não tem como nós falarmos em educação sem começarmos a falar sobre o educador, que é um indivíduo. No segundo momento, nós vamos falar sobre essa educação transformadora. Mas é uma educação transformadora que começa no professor, no educador. Por isso que a gente quer focar nisso, para que a gente possa perceber isso. Teve um cara chamado Henry Nouwen, que ele... Deixa eu voltar aqui. Ele diz que o que nos torna humanos não é a capacidade de pensar, mas a capacidade de amar. Né? E eu e você, como educadores, somos esses indivíduos que temos essa capacidade e essa necessidade.
Por isso que isso precisa ser bem lembrado para o nosso coração. Porque todo esse processo ele vai para dentro da sala de aula. Nós conseguimos tirar isso? Quando você vai dar uma aula, você consegue tirar toda a sua história daquela aula? Você consegue falar assim, não, eu entrei na porta, você fecha, não, agora eu deixo para trás. As minhas contas que eu tenho que pagar, o meu filho que está lá, às vezes, doente, né? As preocupações, as frustrações, as expectativas. A gente não consegue fazer isso. Não consegue fazer isso. E tudo isso nós levamos para lá. Por isso que é importante nós cuidarmos do nosso coração. É importante nós cuidarmos do nosso coração como educadores. E quando a gente fala de educação, de coração, nós precisamos, por mais que talvez você seja nos divida em corpo, alma e espírito, não quero entrar nesse viés ou por essa temática, mas algo que todos nós concordamos, que nós temos um ser interior, que a gente pode dividir em corpo, em alma e espírito, e aí cada linha filosófica vai dividir em tantas partes ela acha que é necessária, mas nós não temos como fugir de uma realidade. Nós temos o nosso corpo e temos algo aqui dentro, que a Bíblia, na perspectiva cristã, na perspectiva judaico-cristã, é o coração, que é esse centro de todas as nossas emoções, todo o nosso sentimento está ali. E é inevitável que um não afete o outro. Com certeza você já viu aquilo que muitos profissionais têm falado há algum tempo, as doenças psicossomáticas. O que são as doenças psicossomáticas? São doenças da alma, doenças do coração que afetam o nosso corpo. Quantos colegas nossos de profissão não estão de licença hoje por causa disso? Eu conheço pelo menos uns 5 colegas, 5 amigos professores que estão de licença por causa de depressão. Que já foi identificado que não é nada químico, né? Que não é nada algum distúrbio cerebral, porque a depressão também tem uma conexão com essa situação, que é importante nós lembrarmos disso, né? E eles estão afastados. Coisas da alma e do coração que estão afetando eles, né? Que estão sendo trabalhadas, e não tem como a gente achar que nós somos assim, ó, separados. E a nossa geração é uma geração que gosta de compartilhar todas as coisas, né? Não, isso aqui é o meu trabalho, isso aqui é a minha família, isso aqui é minhas finanças, isso aqui é minha balada, isso aqui são os meus sonhos. A gente vai colocando um monte de caixinha, né? E a gente acha que a nossa vida ela é toda segmentada. E a gente acha que o nosso coração também é assim, né? Que a gente consegue guardar ele e ser imparcial nas coisas que nós fazemos. Mas não. Na cosmovisão cristã, nós somos assim, ó. Nós não somos assim, nem isso, nem separados, nem uma junção muito próxima, mas nós somos esse mix de cores, onde tudo que é interior e o corpo estão interligados, e um afeta o outro. Por isso que, como educadores, nós precisamos estar atentos ao nosso coração. Nós precisamos estar atentos às nossas emoções e àquilo que tem influenciado as nossas vidas. Porque eu e você não conseguimos ser isentos quando nós vamos para a sala de aula. Quantas vezes a gente vai dar uma aula, a gente está tão grilado que a gente desconta nos alunos. O cara te faz uma pergunta lá, professor, o que é hipotenusa? E você fala, você é o burro, dá vontade, já falei umas 200 mil vezes isso, né? E a nossa reação é uma reação normal. E nós precisamos compreender isso. Por mais que nós sejamos orientados na faculdade, pelos coordenadores, pelas políticas pedagógicas, né, para a gente não fazer isso, e claro que a gente não pode ser uma regra na nossa sala de aula, no nosso lidar com o aluno, mas nós precisamos entender que isso faz parte
de sermos humanos, indivíduos, que têm coração, que têm sentimento, e que isso afeta o nosso desempenho. Porque nós não conseguimos ser isentos. Não conseguimos. Por mais que a gente faça um planejamento legal da aula, tal, você faz aquele planejamento para dar 6 aulas naquele dia. Você vai ver que vão ser 6 aulas diferentes. E dependendo de como é que está o seu coração, como é que está a sua angústia, as tensões que você está enfrentando, a sua aula vai ser diferente. A sua reação vai ser diferente. Seja com os alunos, seja com os colegas, no cafezinho, no intervalo. E nós precisamos ter isso, essa consciência e essa preocupação que nesse processo de educar, nesse processo pedagógico, nós precisamos cuidar do nosso coração. Isso é algo que a gente não ouve muito na faculdade, né? Eu fiz pedagogia também, fiz letras, na UFG, por último, e eu nunca ouvi isso na faculdade. Nunca vi isso. Nunca ouvi. Eu nunca ouvi meus professores falando assim, rapaz, tem um tanto de colega que está depressivo que quer matar aluno. Né? Você começa a ver isso na hora que você vai fazer estágio. Né? Você vai fazer estágio, aí vai para a sala de aula, aí você convive lá no seu estágio dando aula. Né? Primeiro você vai assistindo, aí depois você vai dar aula, aí conversa com os colegas no intervalo, e aí alguns ficam preocupados. Né? Eu falei, gente do céu, não sei lá em Brasília, mas aqui em Goiânia, onde eu fiz os estágios, eu saí, tinha dias que eu saía, gente do céu, eu acho que eu não quero sala de aula, não. Você via a angústia das pessoas, a angústia dos colegas. E alguns chegavam e falavam assim, olha, desiste, vai fazer concurso, vai mudar de área. Quantas vezes eu não ouvi isso? Colegas que estão há 15, 20 anos na educação, mas com o coração amargurado e triste, por causa de todo esse processo. E, às vezes, é pela falta de consciência que nós somos indivíduos, que temos sentimentos, e esses sentimentos são levados para a educação. Nós não conseguimos ser isentos disso. Nós não conseguimos ser isentos. Por isso que eu queria terminar a minha fala pensando um pouco nas tensões que nós enfrentamos na educação. Algumas tensões que nós enfrentamos. Eu coloquei algumas aqui, e a gente pode levantar mais outras, mas eu coloquei frustração diante da precariedade dos recursos para o trabalho. Quantas vezes a gente não enfrenta no dia a dia da sala de aula a precariedade? De você não ter recurso. Você bola aquela aula assim fantástica, linda. Você tem a plena consciência que quanto mais sentidos você conectar na sua aula, maior será o aprendizado. Está comprovado, independente da linha da educação, independente da linha da psicologia, que quanto mais sentidos você associar, mais as pessoas vão entender aquilo. Não só com a fala, mas com o tocar, com o sentir, com o exercitar. Quando você conecta todos esses sentimentos, o aprendizado é mais profundo. Só que quantas vezes nós chegamos na sala de aula e não conseguimos ter nem o básico, uma cartolina, para uma atividade com os alunos. Um pincel atômico, para que eles possam fazer algumas coisas. Ou, às vezes, uma tinta, para eles fazerem um grafite, alguma coisa. Isso traz frustração para a gente. Né? Essa é uma tensão que a gente enfrenta diariamente. Pouca autonomia para ministrar os conteúdos em sala de aula. Muitos são pressionados para ministrar apenas aquele conteúdo e ter que fazer aquilo no tempo previsto. Não importa se o aluno vai entender ou não. Né? Ele tem que ministrar aquilo. Uma outra tensão que na área de educação nós sofremos muito, violência escolar. Violência escolar. Hoje perdeu-se o senso de autoridade. Um dos resultados da nossa sociedade que vive esse relacionamento líquido é que ela não tem mais o senso de respeito, de autoridade, no sentido de eu saber que eu estou falando com uma pessoa mais velha, que eu não posso tratar de qualquer jeito. Perdeu-se isso. Dentro de casa já começa isso. Filhos que não respeitam os pais, pais que não respeitam os filhos. Isso vai para a sala de aula. Quantas vezes a gente não enfrenta na sala de aula
E ainda fala, se você fizer alguma coisa para mim, eu chamo o conselho tutelar e mais, a senhora vai sair. Você vai sair. E eu tenho uns amigos ali fora, que estão na boca. Meus parceiros. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Eu já ouvi isso em sala de aula. Um molequinho desse tamanho chega para mim assim, eu falei, rapaz, o cara acho que não tem noção do perigo, né? Olha o tamanho dele, olha o meu, e ele me ameaçando. Agora, se ele ameaça um marmanjo desse tamanho, quantas colegas nossas não estão sofrendo com isso? E essa é uma tensão que nós vivemos dentro da sala de aula. Uma outra tensão é a indisciplina dos alunos, né? Que depende da sala que você vai dar, você tem 40 alunos. Para você conseguir fazer eles aquietarem, você perde 15 minutos, 20 minutos, meia hora para eles aquietarem, para aí você começar a dar o seu conteúdo. Aí você vai começar a dar seu conteúdo. Aí bate sinal, você não consegue. Né? E é uma tensão que você vai vivendo. Porque aí o coordenador começa a te cobrar. Terminou tudo? Conseguiu? Tem prazo. Aí tem fiscalização da secretaria. Tem isso, tem aquilo. São tensões que a gente vai levando. O falta de apoio da gestão e da família dos estudantes. Educação é uma parceria, eu creio, entre escola, professor e família. Mas uma outra característica dessa geração que vive relacionamentos líquidos, ela terceiriza tudo. Ela terceiriza a educação, aí é o professor que tem que dar bons modos para os filhos, ela terceiriza a disciplina, é o professor que tem que ensinar a disciplina para os filhos. A nossa sociedade é uma sociedade que disciplina a espiritualidade, é as igrejas que têm que ensinar sobre Deus, não os pais. Nós terceirizamos tudo. Terceirizamos tudo. E aí isso bate na sala de aula. Quando a gente está lá ministrando a nossa aula, a gente não tem o apoio da família. Que às vezes você vê que o menino está sendo abusado, você vê sinais disso, você vê sinais que alguma coisa está errada. Mas você não encontra apoio na família. Às vezes, quando você encontra a família, você pega uma família desestruturada, e você tem que lidar com essa realidade também. Aí você imagina, tem os seus problemas, as suas angústias, as suas preocupações, as suas tensões, e você ainda tem que lidar com uma família desestruturada, que o menino está lá em sala de aula, seu aluno, e que a gente, como educador, não consegue ficar indiferente àquilo. São tensões que nós sofremos, né? Pouca formação, às vezes. Né? Hoje, graças a Deus, a gente tem tido muitas opções de cursos, né, de especialização. Nos últimos anos, o governo tem feito isso de positivo, pelo menos, né, de abrir portas para que haja mais esse processo de especialização, de reciclagem, que é importante em qualquer área. Na área da educação, então, isso é mais importante ainda. Né? Mas nós sofremos essa tensão ainda, questão de pouca formação. Porque para a gente poder, por exemplo, ter um salário digno, você tem que dar aula em 2, 3 escolas. Às vezes você dá aula de manhã, à tarde e à noite. E nós sabemos que na educação é diferente de uma outra profissão. O médico encerrou o seu expediente, ele tira o seu jaleco, lava as mãos, passa álcool gel, entra no seu carro e vai embora e fica lá no trabalho. Às vezes toca o telefone para uma emergência, mas depende da área dele, da especificidade dele. O professor não. Leva a prova, leva trabalho, tem que fazer planejamento, e aí é final de semana que faz, porque aí dá aula de segunda a sexta, de manhã, à tarde e à noite, aí sobra sábado e domingo. Ainda sonha com o aluno, né? Às vezes é pesadelo, né? Geralmente é pesadelo, né? Nem sempre é um sonho bom. Tem toda essa dificuldade que você leva para dentro de casa também. E isso tem gerado uma síndrome de burnout, o burnout, que alguns têm falado, que é uma síndrome que é resultado do excesso de trabalho. De excesso de trabalho. Que tem trazido muitas complicações para
para nossa área especificamente. Porque, segundo pesquisas, as áreas, os profissionais mais afetados são médicos, educadores, em primeiro lugar, médicos, religiosos, por incrível que pareça, né, são pessoas que estão sendo mais afetadas, né? Educadores, em primeiro lugar, médicos, religiosos disputando pau a pau para ver qual que é, né? É uma síndrome, eu acho que você já deve ter lido sobre isso, já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso, mas é uma síndrome de excesso de trabalho, que literalmente, como o termo em inglês fala, você começa a queimar de dentro para fora, né? As coisas começam a acontecer lá dentro, começa a arrebentar lá dentro e estoura fora no seu organismo. E aí a gente tem algumas características, né, alguns sintomas disso, né? Você começa com ausência no trabalho, agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, pessimismo, baixa autoestima, né? Dor de cabeça, enxaqueca, cansaço, e aí vai. Você vê que tem vários sintomas nessa síndrome, que é difícil até de a gente diagnosticar, mas que está afetando. E os 3 grupos que mais têm sofrido com isso, educadores, médicos e religiosos, por causa do excesso do trabalho e a natureza do trabalho deles. Todas essas são tensões que nós estamos convivendo e vivendo. A pergunta que eu queria terminar é como que a gente lida com isso? Porque a nossa vida é isso aqui, ó. A gente sofre interferência dos outros, o relacionamento com os outros nos afeta, né? Os nossos relacionamentos nos afetam, a sociedade que está ao nosso redor nos afeta também, não só o relacionamento em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com a namorada, com os amigos nos afeta, que é o interpessoal, mas o extra, né? A sociedade na qual nós estamos inseridos nos afetam sobre isso, fora as nossas tensões internas, os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas compulsões, as nossas neuroses, que estão tudo nos sufocando em todos os níveis, cognitivo, emocional e volitivo. Esses somos eu e você. E tudo isso vai para a sala de aula. Tudo isso vai ter como resultado final a aula que a gente está dando lá. Como que a gente lida com essas tensões? Eu queria terminar compartilhando um texto bíblico que se encontra na carta aos Hebreus, que diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Queria concluir lendo esse versículo e tirando algumas aplicações e algumas lições dele. A primeira delas é que eu queria que nós nos lembrássemos que nós precisamos cultivar uma espiritualidade sadia. Nós precisamos cultivar uma espiritualidade sadia. Nós todos temos sede pelo espiritual. Todos nós. O homem foi criado com essa semente. E nós precisamos criar uma espiritualidade sadia. O texto nos diz que, na perspectiva cristã, que a espiritualidade sadia se baseia no relacionamento com Jesus. Nós não podemos esquecer isso. A segunda lição que eu queria tirar e deixar para você é que nós precisamos entender que tem alguém que conhece as nossas dores mais profundas. Deus, em Cristo, conhece as nossas dores mais profundas. O texto nos diz que Ele é o sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas. Essa é uma imagem judaica, trazida do Antigo Testamento, onde o sacerdote, ele era aquele que fazia intermediação entre os homens e Deus.
e ele tinha algumas responsabilidades. E uma das suas responsabilidades era assumir o peso da intercessão pelos homens diante de Deus. E o texto nos diz que Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote. Porque ele não apenas é Deus, mas também ele conhece todas as nossas dores. Por isso que nós podemos descansar, porque tem alguém que conhece as nossas dores. Queria trazer uma outra lição e deixar outra lição. Confie na intervenção de Deus. O texto também nos diz que diante do trono de Deus nós encontramos socorro para encontrarmos graça e misericórdia. Misericórdia tem a ver com renovo, recomeçar de novo. Não ser tratado como nós merecíamos. Graça tem a ver com aquilo que Deus nos dá, sem nós precisarmos dar nada em troca. Nós precisamos perceber isso como indivíduos, que podemos confiar na intervenção de Deus, na nossa história, na nossa família e na nossa profissão também. Porque nós não deixamos tudo isso para trás. Então não tem como nós falarmos em educação, em educador, sem esse cuidado. Queria deixar uma outra lição para você. Não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Na cosmovisão cristã, nós, por sermos seres relacionais, Deus coloca pessoas para caminhar com a gente, para dividir a carga. E nós, como educadores, precisamos de pessoas para caminhar com a gente. Que a gente possa abrir o coração. Alguém que possa nos ouvir, né? E de a gente possa desabafar, falar, rapaz, eu queria ter pegado aquele aluno e esmagado o pescoço dele. Né? A gente chega no final de 2 meses, a gente está assim, não está? Não sei se é só eu que sou pecador, assim, safado desse tanto, mas às vezes me dá vontade, porque alguns alunos falam, rapaz, eu vou te pegar na esquina, eu vou te atropelar, vai ver. Né? A gente precisa de alguém para ouvir a gente, para que a gente possa ter com quem falar. Né? Ter com quem falar. E numa sociedade que nós vivemos, relacionamentos líquidos, as pessoas curtem muito o que os outros publicam, o que os outros falam, mas as pessoas não param para ouvir. Uma coisa é você bater um papo, bater uma curtida num videozinho, numa foto no Instagram, ou nas outras redes sociais. Outra coisa é você sentar com alguém, tomar um café com alguém e a pessoa gastar lá 20 minutos, pelo menos, com você, te ouvindo. Ela consegue, às vezes, gastar 1 hora com você na internet, porque ela está fazendo 200 coisas ao mesmo tempo. Está conversando com você, com a namorada, com o outro, com aquilo. Aí está abrindo um site lá, vendo um filme, né? No celular, está fazendo um joguinho e conversando com você. Mas parar 20 minutos, só você e ela, a gente tem tido pouco hoje. Nós precisamos de gente assim. Então não caminhe sozinho. E por último, busque ajuda. Quando os sinais começarem a apitar de que alguma coisa não está legal, busque ajuda. Busque ajuda. Mesmo que você já tenha feito um monte de cursos, mesmo que você já tenha se preparado e continue se preparando, busque ajuda. Porque o nosso coração afeta o nosso desempenho como educadores. Nossa motivação, tudo isso afeta. E tem algumas coisas que nós não sabemos lidar e não conseguiremos. Nossa sociedade muda rapidamente. Os conceitos que nós aprendemos na faculdade, que eu aprendi, a faculdade hoje já não, muitos deles eu tenho que jogar fora. Porque a coisa vai mudando de uma forma tão radical que você fica doido, você precisa repensar, às vezes, alguns referenciais teóricos, você precisa, às vezes, repensar a metodologia, você precisa repensar tudo. Inclusive, como que você lida com o seu estresse. E nós precisamos ter a humildade de buscar ajudas. Porque, um outro dado interessante, essas 3 classes que mais sofrem com a crise, com a síndrome de burnout, é também as 3 que têm mais dificuldade de buscar ajuda. Tanto professores, como médicos, como religiosos, via de regra, eles só buscam ajuda quando a corda já estourou. Aí eles vão e buscam ajuda. Então,
quando os primeiros sinais começarem a manifestar, busque ajuda. Educação transformadora, ela começa com um educador sendo transformado. Porque ele é um indivíduo que sente, que pensa, que tem anseios, que tem necessidades, que tem preocupação. Ele não é apenas mais um número na estatística. E nós precisamos entender isso. Na cosmovisão bíblica, o indivíduo é importante para Deus. E Deus supre meios para que a gente possa ser tratado. E nesse processo, nós tratamos outros e educamos outros. E essa transformação chega em todas as dimensões da nossa sociedade.